Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Desde já aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal O Wendel, meus amigos. Vamos para as nossas pautas. Hoje tem jogo do Bahia contra a equipe do Volta Redonda. Estaremos juntos na nossa transmissão esportiva, naquela pegada da emoção. Bahia e Volta Redonda, Copa do Brasil, meu amigão. Vem com a gente aqui, ó, junto com Sou Mais Bahia Lives e canal 2 a 1. Estaremos fazendo aquela jornada que você já conhece. Conto com vocês. Ó, seguinte, tá aqui na tela. Será que ganha confiança? O Bahia vencendo a equipe do Volta Redonda, ela vai conseguir apagar um pouco? Não dá para apagar duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Mas será que ela apaga a derrota contra a equipe do Bragantino e a derrota contra a equipe do Botafogo? Eu, sinceramente, sou de um posicionamento que são competições diferentes. A equipe que o Bahia vai enfrentar é outra. Volta Redonda, Série C do Campeonato Brasileiro. O Bahia venceu esta equipe jogando fora de casa, jogando na casa do próprio Volta Redonda. Então, é uma outra atmosfera, não há uma pressão tão grande. Por exemplo, Corinthians e Remo. O Corinthians tomou 2 a 0 lá no Pará, fez 2 a 0 em São Paulo, foi para os pênaltis e levou ali da moral. O jogo foi difícil, o gol do Corinthians, o segundo, por exemplo, já foi no final da partida. Então, o que aconteceu ali, de fato, deu mais confiança aos atletas. Somente um exemplo, o Bahia não passa por essa situação na Copa do Brasil. Se o Bahia não vencer bem, a dificuldade foi criada por ele mesmo e não pelo próprio Volta Redonda. Então eu acho que ganhar do Volta Redonda, além de ser mais do que obrigação, ela não dá confiança para o jogo contra o Vasco da Gama. Pode ser que algum jogador se sinta confiante pelo triunfo, mas vencer o Volta Redonda, com todo respeito ao Voltaço, mas não dá esta moral para enfrentar o Vasco da Gama em São Januário, segunda-feira. Na minha opinião, são competições diferentes. Se o Bahia vence o Volta Redonda na Série A do Campeonato Brasileiro, jogando na Arena Fonte Nova fora de casa, aí sim daria confiança para o próximo jogo. Mas são competições diferentes e uma equipe de nível mais baixo. Em uma competição boa, mas o Bahia não está enfrentando ainda uma das grandes equipes do futebol nacional. Se no lugar do Volta Redonda fosse uma equipe de Série A, um Grêmio, por exemplo, o Internacional, o próprio Cruzeiro, aí sim, estamos juntos, daria muita confiança. Mas nesse aspecto, não vejo tanto assim. Não acredito, inclusive, numa Fonte Nova cheia, não acredito ali, talvez 20 mil para baixo, 20 mil público para baixo. Tanto é que o torcedor está assim chateado com os resultados do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, o jogador ele pensa diferente, né? Ele convive diferente do torcedor. Por exemplo, o Canu falou em coletiva que ele compreende a desconfiança do torcedor. No entanto, o triunfo vai dar muita confiança para a equipe jogar contra o Vasco da Gama. Agora, o Canu tá certo? Claro que tá. Ele vive do futebol. Ele precisa buscar situações que lhe traga mais confiança, mas entende que é compreensível que o torcedor fique desconfiado. As atuações não dão, sinceramente, nenhum argumento para que a gente possa acreditar que o Bahia vá fazer uma boa competição Série A do Campeonato Brasileiro. As coisas vão engrossar mais nas oitavas de final. Acredito que o Bahia hoje, contra o Volta Redonda, vença, e aí oitava de final é uma outra história, é uma outra competição, o nível eleva demais, os clubes estão passando, passou o Flamengo, passou o Corinthians, o Sport passou o Curitiba, então vai aumentar mais o sarrafo. Aí sim, quando você enfrentar uma equipe dentro da Copa do Brasil de alto nível, este triunfo ou a eliminação do adversário vai dar mais confiança ao Bahia sim. Nesse caso específico do Volta Redonda, eu sinceramente não vejo dessa forma. O jogo contra a equipe do Vasco da Gama será um jogo dificílimo e uma pressão imensa da torcida do Vasco, já pensando no jogo de segunda-feira, né? Provável escalação do Bahia tá aqui na tela, como eu gosto de falar pra galera que nos acompanha. Cadê o Wendel? Tá aí, ó. Marcos Felipe, Vitor Hugo, Canu, Gabriel Xavier, Acevedo, Iago Felipe, Matheus Bahia na lateral esquerda, o ala esquerda, Jacaré do lado direito, Cauli, Everaldo e Biel. Esta provável escalação está no portal GE. Claro que eu fiz um conteúdo
ontem e eu trouxe uma provável escalação do portal scbahia.com. Se unir o portal SC Bahia e o GE, eu gosto mais da provável escalação do portal GE. Claro que o portal SC Bahia colocou entre parênteses, por exemplo, Matheus Bahia ou Chaves, né? Mas o portal GE vem mais preciso no que deverá acontecer. O Vitor Hugo, por exemplo, a gente não sabe se vai jogar, né? Na provável escalação do portal SC Bahia, o Vitor Hugo está no banco de reservas, por exemplo, né? O Vitor Hugo veio de uma gripe, é muito provável que ele esteja assim no banco de reservas, porque o David Duarte fez um jogo seguro contra a equipe do Botafogo. Então, se o Vitor Hugo está ainda com algumas consequências da gripe, é bem capaz que o David Duarte entre nessa linha de 3 defensores. O Canu é certo, o Canu só não jogou contra o Botafogo por questões contratuais, é importante. Mais segurança para o Rezende jogar contra o Vasco da Gama, questões físicas, por exemplo, né? Então, vamos aguardar 1 hora antes da partida, o Bahia oficializa a sua equipe para o jogo. Antes das 17 horas, 1 hora antes das 18, que é o provável jogo, o jogo do Bahia 19 na realidade, né? 18 horas sai a escalação oficial do Bahia, mas antes o Bahia divulga os relacionados. E aí nós vamos ver se de fato vai estar esses jogadores que aqui estamos mencionando como uma provável escalação. Então, 18 horas o Bahia oficializa o seu time para o jogo contra a equipe do Volta Redonda. Everaldo e Biel, na minha opinião, vão jogar, o Cauli também, né? A questão está no Vitor Hugo, no Matheus Bahia, se o Rezende joga ou não joga. O Bahia pode apresentar uma equipe também um pouco mais alternativa, né? Por conta do triunfo que o Bahia teve já contra o Volta Redonda. Não pode vacilar, o Bahia deve fazer modificações maiores no segundo tempo para poupar a galera a depender do resultado, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, joga duro e arrebenta no like, dá essa moral pra gente, beleza? Compartilha o nosso link nas suas redes sociais, WhatsApp, Telegram, no Instagram também. Se inscreva no canal, você que não se inscreveu ainda ou recentemente chegou agora, tá gostando? Muito obrigado mesmo de coração, rumo aos 11 mil. E lembrando, estaremos hoje no jogo do Bahia contra a equipe do Volta Redonda, todo mundo ligadinho aqui no canal Wendel, meus amigos, prestigiando o nosso trabalho, beleza? Forte abraço a todos, muito obrigado, um excelente dia para todos nós, teremos mais conteúdos durante o dia. Um abraço!